Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez vamos trabalhar nesta quinta-feira o Livro dos Espíritos, no seu livro 4, capítulo 1, as questões 951 a 957, para falarmos de um assunto que eu entendo muito importante e sério, que são as questões dos desgostos da vida e o suicídio. Prosseguindo neste capítulo, para esclarecermos, já que a doutrina espírita ela tem um propósito de esclarecer e de consolar, nós vamos juntos interpretar essas perguntas de Kardec aos espíritos sobre um assunto tão importante, a questão das penas e gozos terrestres e a problemática humana, a dificuldade nos momentos difíceis, quando estamos desgostosos, sofridos, e muitos buscam saída equivocada pelo suicídio. Mas antes vamos nos preparar, vamos fazer uma leitura como exórdio do livro Das Lágrimas aos Sorrisos. Tem o título Nunca Deixes de Amar. E começa com uma assertiva de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículo 22. Ele diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimentos e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. E a nossa irmã Maria do Rosário, através da mediunidade de Lúcia Cominato, desse livro Das Lágrimas aos Sorrisos, ela diz o seguinte: por mais espinhosa seja a tua caminhada, por mais difícil se faça o teu viver, por mais decepções venhas a encontrar, nunca deixes de amar. O amor que conseguires estender te fará superar tuas dores e fraquezas e permitirá que prossigas a tua jornada terrena em busca de um engrandecimento interior. As lágrimas que secares, o consolo que levares aos aflitos, as esperanças que renovares, farão com que te sintas aliviado em tuas dores e abençoado por Deus. É através do amor que conseguires distribuir ao teu redor que haverás de sentir amenizados os teus sofrimentos. Não importa se a vida se te apresente eivada de problemas ou que constantes aflições tornem o teu viver amargo. O importante é que nunca deixes de amar. Ama com desprendimento, ama simplesmente sem nada exigir em troca. À medida que souberes entender o que se passa na vida daqueles que nada possuem, a não ser a própria dor, conseguirás aceitar com mais fé e serenidade o que a vida tem a te oferecer. Lembra-te, porém, de que foi por amor que Jesus veio a este mundo para nos ensinar a amar. E foi por muito nos amar que deu a própria vida para implantar aqui na terra o seu reinado de luz, de amor e de paz. Seguindo os exemplos deixados por Jesus, saberás enxergar em cada irmão que muito sofre alguém necessitado do teu amor para poder se reerguer. Ama
perdoa e abençoa sempre, mesmo que venham a ferir-te com palavras ásperas e contundentes, repletas de sentimentos inferiores. Faz a tua parte e nunca deixes de amar. Então, meus amigos, lembremos Jesus nesse instante e oremos pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que têm familiares nos hospitais, pessoas que choram a perda de amigos, de pessoas queridas neste momento. E lembremos que também não somos diferentes. Todos podemos passar dificuldades e sofrimentos, mas busquemos o alívio na fé, o alívio nas palavras de Jesus e sigamos as suas pegadas. E nesse instante lembremos de todos aqueles que moram nas ruas, as crianças abandonadas, os idosos. Oremos pelos lares da nossa cidade, rogando a Deus que os ilumine com saúde, paz, equilíbrio, especialmente naqueles lares onde pessoas sofridas, depressivas e obsidiadas tentam sair da existência física através do suicídio, que sejam iluminadas e protegidas. E aqueles que, no momento de dor, de desespero, cometeram o ato extremo de tirar a própria vida, oremos pedindo a Deus que os ilumine, ó Mestre Jesus, que os desperte para a compreensão da verdadeira existência. E a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que os cubra com o seu manto de luz, com o sol da esperança, e balsamize suas dores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se soubermos perdoar a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. E prosseguindo o nosso trabalho de hoje, Kardec pergunta aos espíritos se pessoas que arriscam a sua vida, começando na questão 951, se arriscam a sua vida para salvar a vida de outrem, para ajudar pessoas em momentos cruciantes, expõe a sua própria vida, se isso não é uma espécie de suicídio. Mas ele vai dizer que o que vale é a intenção de servir. Aquele que pensa no seu irmão, ele está cumprindo a lei de Deus. E Jesus fala que aquele que muito ama, entrega a sua vida pelo seu irmão. São apontamentos que Kardec quer tirar, pois era uma problemática, como ainda hoje, a problemática do suicídio, das pessoas que sofrem, que estão desgostosas e buscam sair da existência equivocadamente, sem saber das consequências dos sofrimentos que virão. E os espíritos dizem: aquele que o faz pelo orgulho, revoltando-se contra os desígnios divinos, esses
encontrarão dor e desespero, ao contrário do que esperavam fugir, vão estar diante do sofrimento muito mais atroz. E nesse momento tão difícil, no mundo inteiro, tem aumentado o número de suicídios. Por isso é importante buscar a força na fé, compreender a mensagem de Jesus e seguirmos adiante, tendo a certeza de que estamos no mundo de provas e de expiações. E Jesus nos advertiu que este mundo não é um mundo de felicidade, mas eu queria trazer para vocês um acontecido recente deste último final de semana, numa praia da Baixada Santista, no estado de São Paulo. Um jovem de 22 anos, ele estava descansando com seus amigos. Ele é da Força Aérea Brasileira e, feliz, comentava com seus amigos que estava tão linda a praia, um dia tão lindo, e ele estava de férias, descansando, quando, de repente, ele percebe que as ondas começaram a se agitar e ele viu duas crianças afogando-se. Eis que ele não pensou e saiu imediatamente, os colegas nem perceberam, ele já estava na água empurrando aquelas crianças para a margem, e outros perceberam que ia passando e puxaram as crianças, quando ele foi tragado pela onda e desapareceu. Esse jovem de 22 anos deu a sua vida pelo seu irmão. Ele cumpriu a lei divina, a lei de amor, a lei da caridade. Não pensou em si mesmo. Pode ser considerado um suicida? Não. Ele agiu com amor. Neste caso, ele está conforme a lei de Deus. Nesse instante, lembro-me de que Kardec faz novamente uma pergunta. E aqueles que, sabendo que estão prestes a sofrer algo que ele sabe que vai acontecer, e ele se precipita no suicídio, aproveitando o ensejo, isso é considerado um suicídio para a lei divina? E os espíritos dizem sim, porque eles poderiam esperar, mesmo estando num precipício, que alguém aparecesse para salvá-lo. Como muitas pessoas que estão doentes, achando que já estão em estado terminal, e apressam a sua morte, elas estão descumprindo a lei divina, porque não tiveram fé no Pai, que muitas vezes, quando parece improvável, surge algo novo, um medicamento novo, uma forma de lhe tirar daquela situação inesperada, e muitos achariam que não tinha mais jeito, que era irremediável, mas para Deus nada é impossível. Não percamos a fé, e nesses momentos é orgulho de não aceitar o sofrimento e a dor,
muitas vezes solicitados no plano espiritual para cumprir os desígnios divinos dos nossos erros do passado. E agora não queremos sofrer, não queremos nos depurar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem no seu capítulo inicial, nas páginas iniciais, causas atuais das aflições e causas anteriores. Muitos dos nossos sofrimentos foram causados em outras existências e hoje estamos aqui reencarnados para cumprirmos a lei divina e reparar os erros cometidos, as consequências dos nossos erros. E aquele que aqui, agindo de forma precipitada, tirando a própria existência, sofrerão consequências gravíssimas. Por isso, no capítulo de hoje, fala dos desgostos da vida e o suicídio. E na sua questão 957, Kardec diz: e quais serão as consequências daqueles que precipitadamente saem da existência, desertando dos seus compromissos? Por isso é importante a leitura do Livro dos Espíritos, aqueles que querem estudar, e hoje a sugestão é essa, questão 951 a 957, para que leiam com atenção e percebam que é preciso fortalecer, pois somos sujeitos em momentos de dificuldade. Quem não pensou, muitas vezes, no auge da dor, em desertar da vida, mas os espíritos amigos, os nossos anjos guardiães, estão sempre juntos, dando forças, advertindo-nos de que não é este o caminho. Tem pessoas que, ao perder um ente querido, não suportando a dor, tiram a sua própria vida com a intenção de encontrá-los no plano espiritual. Oh, que equívoco! Os espíritos dizem que naquela hora, não se pensando, se vai afastar muito mais além. Não vamos encontrar quem queríamos. Vamos para o vale de lágrimas e sofrer muitas vezes com dores físicas, entre aspas, porque não conseguimos nos desligar do corpo, porque ainda com vitalidade nos precipitamos para desertar dessa existência e sofreremos sentindo a decomposição, toda aquela situação horrorosa em nossas vidas. Quando, saindo daqui naturalmente, nosso corpo vai se desprendendo, o espírito e o corpo se desprendem naturalmente, e nós sofreremos apenas aquele momento de transição. Ai daquele que, não compreendendo a lei divina, se atira nesse precipício. E é importante compreender essas consequências para não agirmos de forma orgulhosa. Não quero sofrer, eu prefiro morrer. Não façamos assim, meus irmãos. Isso é algo que a todas as religiões condenam, é o suicídio, porque sabe que é um ato, e levam aos seus fiéis chamando a atenção, é um ato contra a lei de Deus, contra a lei divina.
não é natural, não faz parte da lei natural. Quando estivermos sofrendo, busquemos força na fé, lembremos de Jesus. Ele é o nosso roteiro seguro, pois para cada um de nós, há sempre a esperança de uma vida melhor. E a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, ela nos traz o esclarecimento de que os nossos atos podem nos fazer felizes ou sofredores. Nós somos os construtores da nossa felicidade ou do nosso tormento. E a cada um será cobrado pelo seu grau de esclarecimento. E os espíritos respondem a Kardec que o que vale nesse momento de desespero é o grau de consciência. Porque tem pessoas que, num estado de loucura, num estado de insanidade, precipitam contra a própria existência, que nesses casos existem atenuantes pela falta de consciência, mas aquele que o faz conscientemente terá um grau de culpabilidade bem maior, terá responsabilidade por conhecer e não praticar. E aqueles que conhecem a doutrina espírita, que já estudam, não pode alegar ignorância, não pode alegar o desconhecimento. E muitas vezes, em algumas palestras, eu tenho chamado a atenção dos companheiros, dizendo que aquele que conhece a doutrina espírita não erra tranquilo, porque Jesus adverte: a quem muito é dado, muito será cobrado. E cada vez que nos esclarecemos, nos tornamos responsáveis pelo nosso fazer e pelo nosso caminhar. E especialmente responsável também pelos outros, por aqueles que nós cuidamos, nossa família. Nós temos que passar, mesmo que em momentos de dor, a tranquilidade para aqueles nossos tutelados, nossos filhos, nossos netos, num ambiente de trabalho, passar a serenidade através do nosso comportamento, buscando do conhecimento adquirido, do estudo, na prece, seguir o caminho traçado por Jesus. Por isso, meus amigos, nessas quintas-feiras que vem a sugestão de o estudo do Livro dos Espíritos, é importante aprofundarmos, fazer leituras edificantes, ponto a ponto. Essas questões, elas nos trazem esclarecimentos desse trabalho maravilhoso de Kardec, organizando essas perguntas que servem algo que foi feito no século XIX e estão atualizadas nos nossos dias. Aproveitemos
a compreensão dos ensinamentos de Jesus. A mentora Joana de Ângeles, no seu livro Autodescobrimento, ela nos mostra que valorizemos a nossa aprendizagem e não nos percamos na culpa. Sejamos criaturas agradecidas a Deus e nos amemos, tenhamos alto amor, alto perdão, não deixando que pensamentos negativos nos levem à queda. Que sejamos autênticos. Nós não vamos ser santos de um dia para a noite. Nós não vamos melhorar na velocidade que queremos, mas no ritmo que podemos. Por isso, não percamos a fé. Sigamos os passos de Jesus, fortalecendo nesses momentos difíceis, não deixando que a depressão nos envolva, que espíritos infelizes sugiram saídas dolorosas, como a precipitação da própria existência. Sejamos fortes. Procuremos nos fortalecer na prece, na mensagem do Cristo, aplicando o amor de Jesus em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, não deixando que os nossos pensamentos captem sugestões negativas de desistir da própria vida. Dificuldades temos, problemas existem, mas a maneira de enfrentá-los é que faz a diferença. Busquemos o nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga estará sempre conosco em todos os instantes. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, em nosso lar, em nossas vidas, em nosso trabalho, em nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe sempre. E nesse instante, agradecidos que estamos, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, se soubermos perdoar a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco. Que a paz, o equilíbrio esteja sempre presente em nossas vidas. Que os bons espíritos nos dêem força e coragem para prosseguir nos momentos mais difíceis. E eles serão amenizados. Que Deus nos abençoe.